subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus em mais um trimestre da Escola Dominical. Eu convido você para nos acompanhar nessa jornada que cremos que será uma bênção, trará edificação ao povo de Deus. Nós vamos estudar a Carta aos Hebreus, uma carta que é especial para a igreja e sempre foi. Essa carta ela tem um valor de edificação, ela trouxe um conteúdo rico para a igreja e essa carta, ao longo da história da igreja, ela despertou interesse. Nesta primeira lição, nós vamos abordar algumas temáticas que são importantes. Eu quero chamar a sua atenção, você que é educador, você que é superintendente da Escola Dominical, professor e aluno, que faz parte da EBD, para algumas questões que nós vamos trazer sobre esta carta, que é importante para você saber. A primeira dessas questões que você vai encontrar está relacionada à autoria dessa carta. Essa carta ela não tem ou não traz o seu autor na redação original. A atribuição que essa carta foi atribuída a Paulo, né? Mas isso é numa data muito posterior. O documento mais antigo que nós temos dessa carta, que é o Papiro 46, esse documento traz a carta aos Hebreus logo após a carta aos Romanos. Por isso que ficou associado à autoria paulina. E Clemente Romano já cita essa carta também na carta dele aos Coríntios. Ele cita essa carta, vários textos da carta aos Hebreus é citado por ele. Mas ele não atribui a Paulo essa carta. Orígenes, já no ano 225 depois de Cristo, tinha dúvidas acerca da autoria paulina dessa carta. Então, mas ele disse o seguinte: o pensamento é de Paulo, mas o estilo não é. Então essa autoria ela vai ser contestada mesmo a partir da Reforma. Por quê? Porque na Reforma, no século XV e XVI, houve um fenômeno que a gente conhece como Renascimento. O Renascimento era um movimento cultural que queria o retorno às fontes. Então, a partir desse despertamento cultural, muitos escritores, a gente pode citar até Erasmo de Roterdã e outros, eles queriam descobrir o que os primitivos tinham dito sobre determinado tema. Então, a partir da Reforma, essa autoria paulina, ela não é mais aceita. Lutero mesmo não aceitou. Ele atribuiu a Apolo, baseado no capítulo 18 de Atos, que Apolo era um homem poderoso nas escrituras, era de Alexandria, então era um judeu helenista e tinha um traquejo com conhecimento do hebraico ou do contexto levítico que a carta aos Hebreus vai tratar. Então essas conjecturas vão se somando ao longo dos anos, mas o que nós queremos chamar a atenção é que não há unanimidade em relação à autoria dessa carta. A King James, a versão de 1611, ou a versão do Rei Tiago, trazia na epígrafe carta de Paulo aos Hebreus. E isso entrou na tradição também protestante. A tradição católica, ela seguiu também essa tradição que a carta era atribuída a Paulo. E no concílio de Catargo, que muito posterior, mais tarde, é que a carta vai ser realmente atribuída a Paulo e dura toda a Idade Média. Toda a Idade Média. Agostinho, Jerônimos e outros, eles não entraram em questão sobre isso, mas eles tinham dúvida dessa autoria paulina. Mas a tradição católica realmente preservou essa autoria paulina. Então, a tradição protestante não, ela não segue isso. Por isso as Bíblias hoje, elas não trazem mais essa autoria paulina da carta aos Hebreus. E realmente é difícil
a gente, quando lê a carta aos Hebreus, achar que o estilo dessa carta seria de Paulo, que é muito diferente, a partir até da redação original do grego que essa carta usa. Então, são um esclarecimento que você precisa trazer para a sua classe, porque realmente vai ser levantado. Mas eu escrevi esse livro aqui que eu estou mostrando para você, né, o livro que é o livro de apoio da EBD. Nós escrevemos um livro que está aqui, A Supremacia de Cristo. Esse livro nós abordamos essa questão da autoria com todos os detalhes de uma forma exaustiva, para você trazer para seus alunos. Então o livro vai ajudar muito. O livro vai ajudar muito, não só nessa questão, mas em outras questões também relacionadas à autoria. E aí nós vamos entrar na questão da temática dessa carta, do propósito dessa carta, dos leitores dessa carta, que com certeza são temas importantes para ser abordado na EBD. A questão que nós colocamos aqui, da autoria, nós já falamos, e também dos destinatários dessa carta, né? Para quem foi escrito, a quem foi endereçado. A opinião mais consensual que nós temos hoje entre os eruditos, entre os estudiosos, é que esse documento foi endereçado à comunidade de judeus. Pelo conteúdo da carta, a abordagem que ela traz, seria os leitores primitivos, uma comunidade de judeus. Então, essa carta seria endereçada a essa comunidade, a este público. Outros autores questionam isso, vão colocar gentios, mas não tão de forma consensual como é a autoria endereçada, aliás, aos hebreus destinatários. Então, você pode trazer isso de uma forma até simples, né? Mostrando quem são esses leitores originais. A igreja estaria passando por um problema difícil de identidade, onde o cristianismo primitivo, às vezes até se chocava com o judaísmo, e a questão da volta ao judaísmo ainda era um perigo. E a carta vai abordar isso de uma forma bem especial, né? E aí a questão do propósito dessa carta. Qual é o propósito dessa carta? Bem, ela tem um propósito de exortar, de chamar a atenção daquela comunidade para os perigos que rondavam quando havia um retorno, um abandono da fé. Essa carta, na verdade, ela é uma das que tem o tom mais forte na questão exortativa. Ela tem uma carga exortativa muito grande. É um documento muito profundo, mas que traz essa exortação que está presente em quase todo o texto. Já a partir do capítulo 1 e o capítulo 2 também, e capítulos 3, o 6, o 10, são capítulos que colocam essa exortação de uma forma bem forte. Então o propósito dessa carta é chamar a atenção aos cristãos, que para nós também é pertinente, para o compromisso da fé, para não permitir que a fé se arrefeça, né? Que a fé enfraqueça, esfrie, e aí o cristão venha a até se desviar. Essa palavra, se afastar, desviar, ela está presente na carta. Então um propósito é realmente edificar a igreja, os cristãos, para a perseverança na fé. Então isso é importante, você trazer essa temática, né, para os seus alunos. E outra coisa que nós abordamos aí, que o livro traz de uma forma mais profunda, é exatamente isso que a carta vai trazer, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. O autor tem consciência do seu contexto no qual ele vivia, os perigos que rondavam a comunidade, a igreja. Então ele vai mostrar já que Cristo é superior. Não existe nada maior, nenhuma razão maior que possa seduzir os cristãos, levar os cristãos a se afastar de Cristo, quando Cristo é maior do que tudo, até o sistema do Velho Testamento, a Velha Aliança.
ou aquilo que a cultura judaica até valorizava, superestimava, como a questão angélica dos anjos, é abordado na carta aos Hebreus. O autor vai mostrar que Jesus é superior, ele coloca aí aos anjos, mas ele introduz primeiramente a questão dos profetas. Quando ele diz que Deus no passado falou de várias maneiras, falou pelos profetas, aos pais, e que agora falava através do Filho. Então os profetas tinham uma importância ímpar na igreja primitiva e principalmente no contexto do Velho Testamento. Você vê que os profetas eram os arautos de Deus, era a voz de Deus. E existe um rabino austro-americano que é Abraham Joshua Haskell, que ele escreveu um texto muito interessante chamado Os Profetas. Ele mostra que a pior coisa, a pior desgraça, um termo bem forte usado, para um judeu era o silêncio profético. Então o autor tem consciência disso, que os profetas eram importantes, mas ele vai mostrar o seguinte: Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que todos os profetas, porque os profetas convergem para ele. Veja a diferença. Os profetas não falavam para si mesmos, mas os profetas apontavam para aquele que viria, que era o ungido, o Messias, o Hamashia, que os judeus esperavam. Então Jesus é maior do que os profetas e maior do que os anjos, porque os anjos não tinham o status que o Filho tinha. O autor vai chamar atenção para isso. Ele vai dizer que Jesus é a expressão exata. Ele usa a palavra grega que entrou na nossa língua portuguesa, que é caráter. Ele diz que Jesus é o caráter. O que quer isso? É a essência. Em outras palavras, o que Deus é, Jesus é. O que Deus era, Jesus era. Então isso é importante, isso vai fazer parte da cristologia ou da alta cristologia. E esse texto vai ser usado posteriormente pela patrística, quando a divindade ou a deidade de Jesus é questionada. Então Hebreus vai servir de ponto, né, de fundamento para os escritores que vão combater o arianismo, que questionava a divindade de Jesus até como um ser criado. E Hebreus não trata ou não traz Jesus como um ser criado, ele trata como gerado. Nós abordamos essa questão da diferença que há entre gerado e criado no livro de apoio. Os irmãos vão ter oportunidade de observar isso. Então é interessantíssimo quando a gente trata Jesus superior aos profetas e superior aos anjos, às hortes angélicas ou angelicais, né? E superior ao próprio sistema levítico do Velho Testamento, da velha aliança. Jesus era superior. Então o autor vai abordar isso. Nós colocamos isso como Jesus, a revelação final. O autor vai trabalhar isso mostrando que Jesus é a revelação final. As outras revelações do Velho Testamento, elas são parciais, são opacas em relação ao Cristo. Então por isso que ele diz, Deus falou ultimamente pelo Filho. Nós abordamos a questão da revelação. Nós não acreditamos no cano aberto, mas acreditamos que Jesus é a revelação final, né, que a palavra de Deus traz isso para nós. Então você vai encontrar uma abordagem bem interessante nisso. E por fim, no item 3, que a gente aborda a majestade de Jesus, você vai encontrar isso bem detalhado. Então, em síntese, é isso que você precisa trazer. A superioridade de Jesus, a primeira lição a gente aborda, porque esse trimestre é até uma peculiaridade que nós vamos ter. Ele só vai ter 12 lições. Então nós colocamos aí de forma introdutória informação na primeira lição sobre a carta aos Hebreus, informações de caráter mais técnico, e também uma abordagem já introduzindo os primeiros capítulos de Hebreus nesta lição, que é a supremacia de Cristo. Então você, com certeza, abordando isso, você vai dar uma boa aula, vai trazer conteúdo, não apenas informação, mas edificação para os irmãos, para a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que você seja um instrumento, uma bênção nas mãos de Deus. Amém.
CPAD, a editora da Escola Dominical.